Olá, boa tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa live aqui na plataforma digital do Ministério Sal da Terra CMA. Sejam bem-vindos, é um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar de um tema tão propício, para nós mulheres, que é a maternidade. Eu quero convidar você que está em casa, você mulher, talvez você até esteja aí na sua cozinha, fazendo o seu almoço. Eu gostaria muito que você tivesse com o seu celular agora para você dar o seu like, compartilhar essa palavra com alguém que você acha que pode precisar ouvir sobre um tema tão gostoso que a gente vai trabalhar agora. A gente vai fazer uma pequena reflexão. E nós já temos ouvido muitas palavras, muitas ministrações, muitos compartilhamentos sobre esse tema e tem sido enriquecedor. Eu tenho certeza que nós mulheres, por mais que a gente já tenha ouvido falar tanto sobre a maternidade, nós ainda temos muitas coisas para aprender. Deus, Ele nos chamou, para essa missão tão especial. E assim, eu gostaria de falar para você que é um presente de Deus falar sobre a maternidade. Para nós não é difícil falar sobre um tema tão fácil, que é tão peculiar a nós mulheres. Eu gostaria, antes de começar a minha reflexão, eu gostaria de agradecer, ao pastor Hamilton Júnior e a Elda, ao pastor Luiz Sardinha e a Lorene, ao pastor Eurípides e a Usana, por esse espaço aqui, nessa plataforma digital, para poder também falar um pouco a respeito da maternidade. Eu sou a pastora Elisete, sou casada com o pastor Júlio César Martins. Nós somos do Ministério Sal da Terra. Eu tenho 2 filhos, o Reuel, ele é casado com a Renata, e agora, recentemente, com um bebezinho, recém-nascido, o meu neto, Pedro Lucas. Um beijo aí para o Pedro Lucas. Também tem o meu filho Felipe, casado com a Laís, pai do Abner e da Antonella. E aí um beijo para você, Abner e Antonella. Também eu sou avó do coração de 2 netos maravilhosos, que é o João Vitor e a Valentina. São filhos do pastor Rony e da Hariê, que são meus sobrinhos, Então, um beijo para todos vocês. Quero mandar um beijo para minha sogra, que é uma mãezona também. E quero também, dar um beijo para todas vocês que já me conhecem e que a gente tem caminhado aí nessa jornada. Eu gostaria de dar um tema para essa minha reflexão, curando o meu coração. É um tema que eu escolhi porque desde o ano passado nós estamos aqui com um grupo de mulheres, com um círculo de mulheres, roda de conversa, aonde nós ouvimos partilhamentos de várias mulheres de várias idades e mulheres que compartilharam com a gente sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas dentro da sua casa, como família, como mãe, como lidar, com as dificuldades, com os problemas. E nós ouvimos muitas mulheres, as falas delas foram muito reais, muito verdadeiras, elas tiveram muita liberdade, muita confiança de externar, trazer para fora toda aquela sobrecarga que às vezes a gente carrega. E ouvindo essas mulheres foi que eu me inspirei para falar sobre esse tema, curando meu coração. Eu gostaria de orar com você antes da gente começar. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento tão especial que nós estamos aqui. Queremos, ó Deus, te louvar, queremos, ó Deus, entregar a nossa vida, o nosso coração. Queremos também que o Senhor alcance, ó Deus, a vida de muitas mulheres que estão aqui neste momento ouvindo essa palavra
e que o Senhor venha, Senhor, trazer refrigério para a nossa alma, que nós saibamos, ó Deus, exercer o nosso papel com amor e com muita doação no nosso coração. Eu gostaria, Senhor, de pedir que todas sejam alcançadas pelo poder do Teu nome. Eu gostaria, sim, de começar falando de alguns verbos que nos definem, né? Alguns verbos que definem a maternidade. E eu pensei, né, em vários, que é gerar, parir, nutrir, amamentar, alimentar, intuir, perceber, doar, sacrificar. Todos esses e muito mais outros verbos que definem a mulher tão bem dentro da maternidade. E nós aprendemos muito com a maternidade. A vida de uma mulher, ela é completamente transformada a partir de exercer esse dom, de exercer o dom da maternidade. Ela não é mais a mesma. A nossa vida muda completamente. Nós somos outras mulheres a partir quando a criança nasce, quando nós geramos um bebê. E nós somos forjados desde o ventre, né? Desde a vida intrauterina, desde quando nós estamos lá na concepção, que nós somos forjados pela nossa mãe, pelo nosso pai, né? Somos forjados por Deus, desde a origem, né? Desde a nossa raiz. E nós sabemos que nós somos temos uma conexão profunda com a nossa mãe. E uma das coisas que nos liga, né, que nos conecta a essa mãe é os sentimentos. Então, todos os sentimentos que a mãe tem ali no momento da maternidade, no momento ali que ela está na maternidade, então ela passa todo aquele sentimento, né, para o filho. Nós podemos ver isso numa passagem da Bíblia onde Maria encontra com Isabel, as duas estão grávidas e Isabel fica tão feliz ao encontrar Maria porque sabia que havia um filho da promessa, né? Ela seria a mãe do Filho de Deus. E Isabel fica agraciada, fala: bendita és tu entre as mulheres, né? E quando ela se alegra, ela fica ali com o coração alegre, o bebê salta ali na sua barriga, começa também a se alegrar. Então a gente percebe aqui através da palavra de Deus que nós temos, né, todos os nossos sentimentos, eles passam para as nossas crianças. Então é bem por esse caminho que eu gostaria também de fazer a minha reflexão. E eu gostaria de usar uma pessoa da Bíblia, né, para pautar a minha fala, para mostrar um lado que talvez a gente não tem muito olhar para ele, que é Agar. Eu não quero ler a história, porque a história é grande, mas eu quero contar a respeito dela, a minha forma de enxergar, né? E Agar era escrava, escrava de Abraão e Sara. E Agar, Sara era estéril, ela não poderia ter filhos, ela não poderia dar filhos ao seu marido. Como era algo muito bom para aquela época, era uma honra às mulheres a exercer a maternidade, a engravidar, né, gerar filhos. E Sara, então, ela estava entristecida por não poder dar filhos a seu marido e ela percebe que ela queria agir da maneira dela, da forma dela, e ela chamou Agar, trouxe Agar para dentro da sua casa, e quando ela trouxe Agar, ela então pediu a Agar que gerasse um filho, e que esse filho não era filho de Agar, era para ser filho de Sara. Olha, eu quero que você gere um filho
para ser meu. Eu quero ser mãe. Como eu não tenho condições físicas, sou estéril, eu quero que você gere um filho. Era como se ela fosse uma barriga de aluguel. Né? A gente chama de gestação substituição, porque na verdade ela era uma escrava. E por ser escrava, Agar não tinha voz, ela era silenciada na sua vontade, nos seus desejos. Por ser escrava, ela estava à mercê da vontade dos seus donos, né? De Abraão e Sara. Então ela não tinha como resistir a isso. Então, na verdade, Agar gerou um filho que não era seu. Agar gerou um filho que era fruto para outra mulher. Então, ela não desejou essa gravidez. Ela não foi com um homem que ela estava apaixonada. Ela ficou grávida de um homem que não era o seu marido, não era a pessoa que ela amava. Não foi uma gestação desejada no seu coração, ainda que ela fosse uma serva fiel, mas ela nunca imaginou, ela não programou, né? Não foi uma gravidez programada, como muitas pessoas se preparam e fazem para receber uma criança. Então, ela, como que fala? Ela fez o seu papel, ela cumpriu com o seu papel. E a partir do momento que ela ficou grávida, né, ela cresce um pouco em cima disso aí, porque ela pensa, agora eu vou, né, ter mais oportunidade, mais chance, e cresceu um pouco em cima dessa gravidez, e começou um pouco a desprezar Sara. Só que Sara sentiu-se humilhada. E entre elas começou a ter uma dificuldade no relacionamento, uma rixa, um problema, né, e Sara, enciumada, entristecida, ela traz uma sobrecarga para a vida de Agar. De um certo modo que Agar se sente mais ainda pesada diante daquele compromisso e ela então foge, ela vai para o deserto. Agora Agar grávida, nós que somos mães já engravidamos, e Agar grávida, ela no deserto, sem o que comer, sem chão, né? Sozinha. Como que essa mulher poderia sobreviver? Como seria a sobrevivência para essa mulher no deserto? Ela não tinha chance. Ela não tinha chance, ela era uma escrava fugitiva. Ela não tinha chance de sobrevivência. Pensa o coração dela, como ela estava. Grávida, abandonada, rejeitada, né, humilhada, carregando um filho que não era seu, não tinha a presença do pai, estava totalmente só. Ela sentiu tudo isso, todos esses sentimentos veio sobre a vida dela, de rejeição. E só que Deus aparece, né? Deus envia seu anjo para falar com Agar e Deus fala para ela. Deus fala para Agar o seguinte, né? Deixa eu olhar aqui na minha anotação. Multiplicarei a tua descendência de maneira que não poderá ser contada. Deus aparece para Agar e fala, Agar, volta para a casa da sua senhora. Volta e obedece, porque eu tenho essa promessa para você. Multiplicarei a tua descendência de maneira que não poderá ser contada. Você será mãe de nações. Então, quando ela encontra o Senhor, ela encontra Deus, ela encontrou conforto, ela encontrou afago, ela encontrou proteção e ela volta então para concluir a sua missão. Ela é recebida de volta, a criança nasce e logo após um tempo, o que acontece? Sara engravida. Quando Sara engravida, ela não se sente mais edificada e não se sente mais na necessidade de adoção para Ismael. Porque o Ismael, lembra, não era filho de Agar, era para ser filho, ela só era uma genitora. A mãe é Sara. Só que nesse interim, quando Isaac nasce, as crianças crescem juntos. Ali os sentimentos que Agar teve no seu coração de rejeição, não pertencimento, né? Não integrada. Qual que é o sentimento que passou para Ismael? Todos os sentimentos que estavam
dentro do coração de Agar. Então, quando Ismael está grande, vê o irmão Isaac sendo todo bajulado, era o filho dos pais legítimos, tinha legitimidade. Então, ele olhava para si e não se sentia esse herdeiro. Ele não se sentia essa pessoa pertencente, integrada nessa família. Então, o que acontece? Aonde que eu quero chegar com essa história? Eu gostaria de falar para você que quando nós encontramos algumas mulheres de 20, mulheres de 30, mulheres de 60, mulheres de 70 anos, que às vezes a gente vai conversar com algumas mulheres e a gente pergunta para elas: e aí, como que foi a sua origem? Como que foi a sua história? Como que foi os seus pais, sua relação com seus pais? E muitas mulheres, às vezes, até choram e falam assim: olha, eu tive muitas privações. Foi muita rejeição. Eu vim de uma família muito numerosa, uma família muito grande, né? Então, assim, a minha mãe não tinha tempo para nós. Aliás, tem irmãs mais velhas, né? A primogênita, que às vezes quando a mãe engravidava, às vezes a irmã mais velha ficava chateada. Não gostava daquela gestação porque era mais um filho que os irmãos tinham que cuidar. Eram os irmãos que tinham a carga de estar ali protegendo, guardando, amparando. Então, às vezes, muitas pessoas falam: nossa, eu nunca ouvi uma palavra, eu te amo. Eu nunca recebi um elogio. Eu não tive meu quarto, né, separadamente. Então, às vezes a gente vai escutando e vai percebendo, né, as falas das pessoas, a manifestação das pessoas, quando elas saem do silêncio externo ali no seu coração, relação de ruptura, relação de desgosto, de mágoa, em relação a sentimentos que tem pelo pai, de tristeza, de achar que não foi amada, né? E eu gostaria muito de falar para você, que isso é um ledo engano. Os nossos pais, por mais difíceis que eles tenham vivido, por mais que uma mãe seja abandonada, né? Por mais que uma mãe não tenha a presença do marido, ela sofre maus tratos, violência e talvez financeiramente não tem recursos para o tempo da maternidade, às vezes está fragilizada fisicamente, doente, né? Em dores, em tristeza, às vezes realmente acontece tudo isso. E eu pergunto para você, se realmente isso aconteceu na sua vida, se você lembra de algo que te traz essa reflexão, que te traz esses pensamentos do passado, pensamentos negativos, que às vezes vêm sobre nós, a nossa vida, realmente gatilhos. Porque hoje nós somos adultos e às vezes vem aquele sentimento de tristeza, vem sentimento de solidão, vem sentimento de que eu não sou nada, que né, de não ter alegria, não ter felicidade. Nós vimos agora recentemente um ator como é que fala? Um ator da novela, um ator da Rede Globo, que ele faleceu. Ele tirou a sua própria vida de uma forma tão triste e as falas dele eram essa, que ele não era feliz, que a vida dele passou e que ele não sentiu felicidade, ele não achou que valeu a pena. E veio uma outra pessoa, um outro ator e veio em cima da fala dele e falou assim: olha, meu amigo, eu também penso igual você, só que eu não tive a coragem que você teve de tirar sua vida. Irmãos, olha só, pessoas de quase 90 anos de idade, com problema de rejeição no coração. Você sabe de onde isso é gerado, irmãos? Lá da origem. Mas são pessoas que não valorizam, que não olham para trás com um olhar de gratidão, com um olhar de honra. Porque a palavra de Deus fala sobre honrar os nossos pais, olhar para eles com um olhar de gratidão, olhar para eles entendendo que o maior bem que eles deveriam nos entregar, ele nos entregou.
que foi a vida. Uma mulher, ela coloca a sua própria vida em risco para trazer a vida para alguém. Então, muitas pessoas que poderiam assim passar toda essa condição de privação, né, essa relação disfuncional, toda mulher poderia olhar para trás e falar assim: não, eu não vou querer esse filho, eu vou abortar, eu vou tirar, eu vou tomar um chá, se eu não tenho condição de pagar, eu vou tomar um chá, uma coisa, para repelir, para tirar isso, porque eu não quero, não é uma gravidez desejada. Eu tô sofrendo, eu tenho que me preocupar com a minha vida. E eu quero falar para vocês, não, muitas mulheres, ainda com a falta, ainda com todas as privações, ainda que ela não ficou falando para você o tempo todo, eu te amo, você é importante, eu desejo você, ela resolveu te ter. Ela teve altruísmo. Ela venceu. É você olhar para trás e olhar para os seus pais e falar assim, por mais que eles tiveram dificuldades, eles venceram. Eles conseguiram me dar o que eu sou hoje. O que eu sou hoje. Porque nós, desde o berço, que nós somos forjados no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento, na nossa forma de olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para si mesmo, entendeu? E é muito importante nós avaliarmos sobre essas questões que são relevantes para nós. De olhar para nossa mãe, então muitas vezes as pessoas chegam, eu fico um pouco emocionada, não, porque assim eu vejo que muitas vezes nós como filhos temos uma cobrança muito grande. E a gente não estava lá, né, presencialmente para ver o contexto emocional fortíssimo, né? Aquele mix de sentimentos que os nossos pais presenciaram, que viveram, que sentiram, que não tinham o que fazer, que não tinham onde recorrer. E hoje, às vezes, nós ficamos aqui lambendo uma ferida, lambendo uma doença, lambendo alguma coisa aquilo que faltou. Uma vez eu vi o Paulo Júnior pregando, eu tô aqui com minha água. Deixa eu amenizar aqui. Eu tô aqui e eu lembro dele falar sobre um copo d'água. Que esse copo d'água, ele pode transbordar. E eu tô aqui, o meu copo ele tá um pouco acima do meio. Mas eu posso olhar para esse copo e olhar para o que falta. Nossa, ainda falta tanto para encher. Ou eu posso olhar para esse copo e ser grata, porque olha o tanto que eu tenho para beber. Olha o tanto que eu tenho para receber. Então, assim, às vezes o nosso sentimento de gratidão não tem gratidão, é ingratidão. Quando nós olhamos para o que faltou, quando nós olhamos para o que nós não tivemos, é ingratidão e não gratidão. E a gratidão é a mãe de todas as virtudes. É a mãe de trazer para a nossa vida, para trazer a abertura para a nossa vida, para deslanchar a nossa vida, para a gente seguir para o fluxo, né, da abundância, do êxito, do sucesso, da inclinação para aceitar as dificuldades com naturalidade, para aceitar as dificuldades como um desafio, como um alicerce, né, aonde eu me sustento. Então, assim, é nesse sentido. E eu gostaria, assim, de ler um versículo aqui para vocês, né, porque lá em 2 Reis fala, lá em 2 Reis 20, versículo 5 fala: vi as tuas lágrimas, por isso vou curá-lo. Então eu queria falar para você que se você, mulher, ou qualquer outra pessoa que esteja me ouvindo, se você tem esses sentimentos de ruins, né? Tristes do passado, você traz sentimentos negativos do passado, porque hoje nós temos os disparadores sobre nós, sobre a nossa mente, né? Vem de todos os lados gatilhos
que querem nos desestabilizar. Então, às vezes, você olha para trás e olha para a sua origem e fala, ah, meu Deus, mas também minha vida, né? E começa a reclamar, e começa a murmurar. Eu quero falar para você, olha para dentro de si e começa a buscar conhecer você mesmo e conhecer a Deus. Porque mesmo que você tenha que derramar lágrimas, mas reconheça que você foi trazida pela vontade de Deus. Foi Deus quem te quis, foi Ele que... Você não nasceu por acaso, foi Deus quem te gerou. Ninguém pode ter filho pela nossa vontade. Tanta gente que quer ter filho e não pode, tanta gente que não quer e tem. Então foi Deus quem te gerou, foi Ele que te trouxe para que você nascesse naquela casa, com aquele pai, com aquela mãe e com aquela condição. Então nós temos que olhar para trás e resgatar, ressignificar a nossa história, né? Resgatar a nossa história, e porque são as nossas raízes. Quando eu nego a minha história, quando eu nego as minhas raízes, quando eu nego quem eu sou, eu perco o referencial, eu perco o referencial para a vida, para o mundo, e eu me desestabilizo. Mas quando eu olho para trás e falo com o Senhor, então por isso que eu quero deixar esse versículo para você. As tuas lágrimas, né? Vi as tuas lágrimas, por isso vou curá-lo. Então, nem que seja em cima de lágrimas você vai orar, porque o Senhor vai te curar em relação a esses sentimentos. E eu quero ler aqui ainda um outro versículo também, que diz assim, esse versículo fala muito comigo, e eu ouvi um pastor lendo esse versículo, compartilhando, e fala assim, lá em Isaías 43:18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Então, às vezes, nós estamos fixados, paralisados no passado. Não more no passado. Não fique no passado. O passado é imutável. Nós não conseguimos mudar. Nós não podemos negá-lo. Você também não precisa ter um pseudo amor, uma idealização de, então agora eu tenho que falar que minha vida foi tudo a mil maravilhas. Não, nós não precisamos fingir. Nós só precisamos aceitar e soltar toda carga, todo peso negativo que vem sobre nós. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor tentando nos tragar. E se nós deixarmos com que a nossa mentalidade, né, os nossos pensamentos, nós não temos controle sobre eles, nós vamos decair. Nós vamos descer para o caos. E Deus, Ele manda a gente ter encorajamento. Ele manda que a gente creia na sua palavra. E tem um outro versículo que eu gostaria de ler para vocês, que é lá, deixa eu ver aqui onde que ele está, aqui em 2 Coríntios 5:17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, nós precisamos morrer para renascer. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, para os meus pensamentos negativos, para nascer para o Senhor. E a Bíblia fala que quando nós renascemos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Então as coisas velhas, esses pensamentos ruins, essas coisas amargas, né? Essas coisas que me trazem tristeza no meu coração. Às vezes eu estou lá mergulhado naquele sentimento, né? E naquela morosidade de ficar ali paralisado, naquele estado, né? de morte, de depressão, de tristeza. Eu quero falar para você, se você conhecer a Cristo Jesus, a sua vida será transformada. Você sabe por que esses atores tiveram essa fala? Porque eles não conheceram o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, você muda.
Ele não muda, aliás, ele transforma completamente os seus sentimentos, o seu coração. Então, eu já gostaria assim de começar a encerrar as minhas palavras, deixando aqui para você o seguinte: é muito importante que nós olhamos para Deus, olhamos para quem Ele é e para que Ele nos revele quem nós somos. E para que nós possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. Porque uma vida sem propósito é muito triste. A vida das pessoas, dessas pessoas que tiveram essas falas, eles viveram a vida, eles trabalharam, fizeram pessoas sorrirem, tiveram uma imagem que foi divulgada para o mundo inteiro, mas eles não foram felizes, eles não foram realizados, porque foi uma vida sem propósito. Então eu quero falar para você, aonde nós encontramos propósito para a nossa vida? Só em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos propósito. Eu queria ver se nós temos tempo ainda para ler mais um versículo que fala lá em Isaías 54:2. Amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Olha, irmãos, Deus, Ele quer ampliar. Ele quer ampliar o nosso crescimento. Ele quer que nós estendemos ali as nossas tendas, as nossas estacas, para que nós realmente recebamos do Senhor. Eu queria só encerrar. Meia hora. Eu queria assim encerrar esse momento falando assim da figura da minha mãe. A minha mãe, ela perdeu a mãe dela com 12 anos, mais ou menos. Não sei mais ou menos a idade. Talvez eu vou me emocionar. E minha mãe, ela assim, perdeu a mãe, mas ela não deixou que aquele vazio tirasse o brilho da sua existência. Minha mãe é falecida, eu não a tenho mais. Mas a minha mãe, ela foi uma pessoa de altruísmo, porque ela casou, teve 7 filhos e ela assim trouxe rumo para a vida do meu pai, trouxe rumo para a vida de todos nós que somos seus filhos. Todos nós somos pessoas do bem, cristãos. Todos os filhos da minha mãe, do meu pai, são cristãos, temente a Deus. E assim, uma coisa muito importante é que a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada. Nunca vi minha mãe murmurar. Eu nunca vi a minha mãe com sentimento ruim pra assim, falar com a gente, falar com meu pai, sabe? Isso foi algo que ela assim, ela sobressaiu a todas as dificuldades que ela teve. Ela sobressaiu de uma forma sobrenatural. Porque para uma pessoa que perde a mãe tão cedo, né? E minha mãe ela era a segunda, eu creio que ela era a segunda, né? Dos filhos. E a minha mãe, na verdade, ela teve que assumir os irmãos mais novos. Quando a mãe dela faleceu, deixou um bebê novo, né? Um bebezinho de colo. E minha mãe teve que aprender a ser mãe sem saber nem o que era isso. Sem saber o que era ser mãe. E a vida dela não foi fácil. Mesmo com o casamento, mesmo com os filhos, mesmo dentro da igreja, a vida dela não foi fácil. A vida dela foi de muita ruptura, de muita dificuldade, de muitas privações, de muitas dores.
Mas a minha mãe foi uma mulher muito forte e muito elegante. Hoje eu quis, assim, alguém aqui um pouco melhor, elegante, de aparecer bem, de mostrar, sabe? A pessoa dela, a aparência dela. Ela tinha uma aparência bonita. E eu também, uma coisa que marca muito a minha vida, é que na minha casa, né? Na minha casa, desde quando eu me entendi por gente, que eu nunca lembrei da minha mãe de chegar em casa e minha mãe falar assim, olha, não tem almoço. Eu não vou fazer comida. Ah, nossa, eu enrolei minha vida aqui, eu enrolei com algumas coisas, com as demandas da casa. Minha mãe não era aquela mulher tarefeira de só ficar fazendo atividades da casa, né? Só atividades da casa. Mas a minha mãe era aquela mulher organizada, de mesa posta. Eu sempre vi minha mãe pondo a mesa, tendo uma mesa posta. Uma mesa onde a gente sentava e podia comer, mesmo com aquele prato simples, com aquele copo simples, com aquela comida simples. Minha mãe, ela sempre fez questão. Minha mãe tinha uma riqueza, que é uma prosperidade de alma. Não é uma riqueza física, não era dinheiro, não era ostentação, mas a minha mãe tinha uma prosperidade de alma, porque na simplicidade ela conseguia ser muito elegante, ela conseguia ser muito pacificadora, ela conseguia ser muito organizada. Então a gente aprendeu isso. Nós, filhos da minha mãe, nós aprendemos isso com ela, né? Isso foi dado a nós. Então, assim, claro que nós tivemos problemas. Claro que a vida dela não foi só luz, né? Claro que teve luz e sombra. Claro que teve os momentos difíceis. Mas a minha mãe, eu vejo ela como peneira. Porque ela tinha uma luz de Deus que vinha sobre a vida dela, que a transpassava e liberava essa luz para outras pessoas. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe envolvida numa briga, numa discussão com pessoas. Ela falava muito baixinho, ela é completamente diferente de mim. Paciente, né? Eu não sou assim tão paciente. Às vezes eu falo, a minha fala, tá vendo o que eu tô falando aqui? A minha fala, assim, ela tem aquela impostação, parece que eu tô brigando. Mas na verdade minha mãe não era assim. Ela tinha aquele jeito manso, agradável, de atrair, de ser caloroso, de aproximação. Nossa, e assim, nós podemos assim dar graças a Deus pela mãe que tivemos, porque na minha família nós não tivemos assim doenças, nós não tivemos assim traumas, nenhum de nós fomos perdidos, tanto os filhos quanto os netos. E os bisnetos, todos estão na casa do Senhor. Minha mãe e meu pai, ela pode falar assim, com uma corda vocal, assim, em alta voz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque realmente ela foi essa mulher que trouxe estabilidade, que trouxe estrutura, né? Que trouxe tranquilidade, né? Que trouxe assim alegria mesmo para essa casa. E eu assim não consegui passar nem a metade para os meus filhos. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho filhos assim que eu amo muito e eles também com certeza me amam, né? Meus netos, sou muito alegre com os meus netos, com a minha família. E assim, se fosse, é a graça de Deus. É a graça de Deus, que se fosse por mérito, eu não teria mérito algum em relação a isso. Mas assim, o que eu gostaria de deixar para você, né? Assim, finalizando a minha fala, é que se nós queremos ter uma vida que vale a pena ser vivida, se nós queremos ter uma vida que seja referência, que nós queremos deixar um legado, se nós queremos assim
passar por essa história e marcar de alguma forma, de tocar o coração das pessoas, de entrar, né, na vida das pessoas, de fazer diferença, eu quero falar para vocês, é nós termos esse olhar de gratidão. É nós olharmos para Deus e agradecer a Ele somente pela vida, por mais nada. E eu quero dizer para você que uma vida próspera, uma vida integral, não é somente aquela pessoa que tem tudo o que ela quer. Pelo contrário, quem tem tudo o que quer não vive bem. Uma vida próspera, uma vida integral, é uma vida com um coração pleno, é ser contente, é ser pleno, né? É ser inteiro. Já viu falar do leite integral? Ele é completo. Ele é completo, não foi retirado nenhuma propriedade desse leite. Então eu quero falar para você, assim somos nós. Nós recebemos de Deus uma herança divina e nós somos plenos, completo, integral. Em quem? Em Cristo Jesus. É nele que nós somos, né? Por isso que a palavra de Deus fala, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. E nós vamos, como nova criatura, nós vamos ter coisas boas para manifestar. Nós vamos ter coisas boas para falar. Ainda que nós estamos vivendo nesse contexto, né, de pandemia, de doença, de aflição, muitas mães sofrendo, muitas mães que estão em casa, com dificuldades, com problemas. Eu quero falar para você, ainda assim, as mães, as mulheres que têm o Senhor Jesus, que têm essa consciência em Cristo Jesus, não tem a preocupação de estar em casa. Não é peso para nós. Eu ouvi muitas mulheres falar assim, Zete, você acredita que todo mundo às vezes fica falando, mas eu estou tão bem dentro da minha casa, eu estou gostando tanto desse tempo com os meus filhos, muitas coisas que eu não podia fazer, que eu estou fazendo. Então, irmãos, eu quero falar para vocês, nós só temos o que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer pelo que Ele é, agradecer, né, pelo que nós já recebemos. E um coração grato é um coração contrito diante do Pai. Nós somos uma alma dessedentada, porque Ele mata a nossa fome, Ele mata a nossa sede, né, com a sua presença. Muitas vezes Davi orou e falou, Senhor, a tua presença é tudo o que eu quero, é tudo o que eu desejo, eu quero me unir a ti, me una a ti cada vez mais, quero muito mais intimidade, porque nesse lugar onde nós estamos, que é na presença de Deus, nós conseguimos ser essa pessoa de paz, nós conseguimos ser essa pessoa que transmite paz, que transmite alegria no coração. E eu fico muito feliz por estar aqui compartilhando, porque quando nós reunimos com um grupo de mulheres, quando nós reunimos com um círculo de mulheres, e que as mulheres têm oportunidade de externar, de partilhar, nós, como mulheres de Deus, podemos gerar aquele momento de sororidade, de empatia, de reverberação, onde você escuta, tem uma escuta ativa, você escuta o choro, você escuta a fala doída, você escuta a dor, né, interna daquelas mulheres, e você pode acolher, você pode ali abraçar, você pode ali estar junto com ela e falar assim, irmã, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está passando. Mas eu quero falar para você, você não precisa parar aí, você não precisa ficar estática aí nesse lugar, sai daí, tome aqui a minha mão, eu quero que você alcance aqui, eu quero ser apoio para você, eu quero ser ajuda para você, porque nós queremos sair desse lugar, né, de tristeza. Nós não queremos, nós queremos mergulhar não nas tristezas, mas mergulhar na presença do Senhor, mergulhar na presença de Deus.
Então, eu fico muito feliz por compartilhar aqui. Ontem eu ouvi a fala da minha cunhada, né, e da minha sobrinha, a Simone, e a Bruna. E eu vi a fala da Simone, o tanto que ela sofreu nas gestações. E quando o bebê nasceu, né, quando a Bruna nasceu, quanto sofrimento ela teve. Irmãos, deixa eu falar pra você. Ser mãe não é só amor. Ser mãe não é só doação. Ser mãe, não, é sacrifício também. Ser mãe é difícil também, né? Ser mãe, a vida da gente não para você ser mãe. Sua vida não para, você não paralisa tudo, você não fica aqui, agora eu estou grávida, agora eu não posso mais, agora todo mundo vai me paparicar, todo mundo vai me bajular, e agora você Não, você vai ser mãe com dor de cabeça, você vai ser mãe no trabalho, você vai ser mãe nos conflitos, você vai ser mãe, às vezes, na separação, você vai ser mãe no divórcio, você vai ser mãe com as dificuldades da vida, você vai ser mãe sem dinheiro, você vai ser mãe de todos os jeitos. Então, irmão, a vida da gente para ser mãe é uma renúncia. É uma renúncia. Não existe, não é nada fácil. Então, só depois que a gente é mãe que nós percebemos, o tanto que como é que fala? É gratificante esse lugar. Porque ele é uma mistura, né? De amor, né? De amor e de sofrimento, de dor, de alegria, de satisfação. Mas nós mulheres, fomos escolhidas por Deus para exercer a maternidade exatamente para aprender a lidar com os sentimentos, a lidar com a emoção. Porque é muita emoção. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês e sempre que eu posso, eu vejo as lives e eu achei muito bacana, mas muito bacana mesmo essa ideia de colocar várias mulheres para estar compartilhando durante essa semana, né? A semana das mães, para a gente celebrar isso. E eu sei que talvez muitas mães não vão poder ter os seus filhos, não vão ter a aproximação dos seus filhos devido a esse momento que nós estamos vivendo do Covid-19. E às vezes não vão poder abraçar, não vão poder beijar, talvez não vão poder ter muito contato. E eu quero falar para você, sinta-se abraçada pelo Senhor. Eu vi um vídeo, eu não me lembro ao certo todo o contexto do vídeo, mas uma senhorinha bem de idade, que ela estava contando para sua filha, que mora sozinha, né? Ela é sozinha, contando para sua filha que ela não estava se sentindo sozinha, que ela tinha recebido o abraço do Senhor, que ela recebeu o afago, que aquele abraço ele foi tão demorado, ele foi um abraço tão profundo, ele foi um abraço tão gostoso, que assim, ela sentiu confortada, ela sentiu ali o conforto do Senhor. Então eu quero falar para você, se você, mãe, não está aí com seus filhos, se você não pode nesse final de semana estar na presença dos seus filhos, ter uma mesa, uma ceia, né? Ter ali uma mesa posta, né? Poder abraçar, curtir, alegrar-se. Eu quero falar para você, ainda assim, nem que seja por telefone, nem que seja com uma mensagem, nem que seja, mas cumpre aí, né, o seu papel de filho, faz aí a sua parte, né? E você receba, né, nesse final de semana aí, com alegria no seu coração, esse Dia das Mães. Então eu quero parabenizar a todas as mães que eu conheço, as minhas amigas do CMA, as mães do CMA, amo demais vocês são minhas filhas, que eu amo de paixão, né? Quero dar um abraço também para as minhas meninas aqui da Igreja Sal da Terra Alto da Glória. Vai se acostumando comigo, né? Com o meu jeito.
E assim, eu amo demais vocês são muito importantes para mim. E eu quero aprender junto com vocês a ser mãe. Mãe aprende junto com o filho. Mãe aprende muito com o filho. Então é importante você fazer o seu feedback, né? A sua retroalimentação. Mãe, será que não está na hora de você me dar um beijo? Mãe, será que não está na hora de você me dar um abraço? Se a sua mãe não falou eu te amo, mãe, será que não está no momento de você me dizer eu te amo? Né? Então é importante fazer isso, porque nós precisamos, às vezes nós não percebemos a necessidade. Às vezes nós estamos com tanta coisa para ser resolvida, né, para ser trabalhada, né, naquele momento tão tarefeiro, que eu falo, às vezes a gente não dá conta. Mas eu gostaria de falar para vocês, seja livre, né, para abraçar, para amar. Muita gente mandando abraço. Gente, eu não vi as entradas, depois eu vou ver e vou poder abraçar todas as pessoas que participou comigo. Obrigada por o privilégio de estar comigo aqui nessa live. Gente, foi a minha primeira live. Gente, eu tava muito nervosa, mas assim, a Dai, minha amiga, ela veio aqui e me acalmou, mandou eu respirar. Zé, respira. Respira, porque eu não sou acostumada com essa plataforma digital, gente. Eu tenho dificuldade. Mas assim, eu venci um desafio. Eu venci uma barreira. Eu venci, gente. Dai! Venci. Um beijo pra você. Que Deus te abençoe, viu? Nós vamos orar. Queria orar com você. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio, por esse momento de alegria no coração. Te agradecer pelas minhas amigas que estiveram comigo, que deixou seu almoço de lado, que deixou alguma coisa a fazer para estar aqui comigo. Eu quero te agradecer por essas mulheres que me ajudaram nessa jornada, me ajudaram na minha caminhada, que me fizeram crescer, que me fizeram entender a importância do abraço, a importância do beijo, a importância da aproximação. Eu quero, Deus, agradecer porque o Senhor encontrou o meu coração. E hoje, Deus, eu posso caminhar com a cabeça erguida e alegre e satisfeita, Deus, com toda a minha família, com toda a minha origem. Grata a Deus pela vida dos meus pais, pela vida dos meus irmãos, pela vida das pessoas que o Senhor me entregou para que eu pudesse cuidar. Eu te louvo, eu te adoro, pelo Senhor confiar em mim essa responsabilidade, ó Deus, de transmitir, Senhor, quem Tu és, através da minha vida, Pai. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Um beijo.